Ao final de cada dia, quando as vozes se calam e as luzes se apagam, há um momento sagrado esperando por você. É quando seu coração encontra silêncio e sua alma busca descanso. Nesse instante, a oração noturna se torna mais do que palavras. Ela se transforma no abraço invisível de Deus. Um abraço que não julga, não apressa, não exige. Ele apenas acolhe, aquece, cura. É o colo do Pai que te envolve com ternura, mesmo quando o dia foi difícil, mesmo quando você se sente longe dele. Ao orar antes de dormir, você se reconecta com o amor que nunca falha, com a paz que o mundo não pode dar. Você entrega seus medos, suas dúvidas, suas lágrimas, e em troca, recebe serenidade, proteção e esperança. Que você nunca esqueça, enquanto o mundo dorme, Deus permanece acordado, cuidando de você. Então feche os olhos e descanse nesse abraço eterno. Quando a noite cai e o mundo começa a silenciar, algo dentro de nós também se recolhe. As ruas se esvaziam, as vozes se tornam distantes e a correria do dia finalmente desacelera. É nesse espaço de pausa que o coração começa a falar mais alto, revelando o que a pressa da rotina tantas vezes abafou. Os cansaços ocultos, as emoções não ditas, os pensamentos repetitivos, as saudades não confessadas. É nesse instante, entre o fechar dos olhos e o repousar da alma, que surge uma oportunidade divina, a de se entregar, mais uma vez, ao colo silencioso de Deus. A oração noturna não exige pressa nem palavras bonitas. Não requer fórmulas nem perfeição. Ela nasce, muitas vezes, entre suspiros, outras entre lágrimas, algumas no mais absoluto silêncio. Porque orar antes de dormir não é apenas um ato de devoção, é uma rendição. É dizer a Deus sem precisar dizer: eu não consigo tudo sozinho. É confiar o que foi vivido, o que foi sentido, o que ainda dói e o que já curou. É voltar os olhos do coração para o céu e ali descansar. Nesse momento Deus se aproxima, não como um juiz exigente, mas como um pai amoroso. Ele não está ali para cobrar, mas para acolher. O abraço de Deus é sutil, mas transforma. Não se vê com os olhos, mas se sente com a alma. Ele envolve a mente inquieta, o corpo cansado, o coração pesado. É como uma brisa suave que acalma os pensamentos e sopra esperança sobre os vazios do dia. É nesse abraço que os medos perdem força, que as mágoas encontram alívio, que os erros ganham misericórdia. Quantas vezes adormecemos com o peito apertado, sem saber como desatar os nós? E mesmo assim, mesmo quando não conseguimos orar direito, Ele entende. Porque Deus não espera orações perfeitas. Ele responde orações sinceras. Quando fechamos os olhos e falamos com Ele, mesmo que em pensamento, é como se disséssemos: fica comigo. E Ele fica, mesmo quando não sentimos, mesmo quando o cansaço parece mais forte, mesmo quando a dor insiste, Ele está. O travesseiro se torna altar, o quarto vira templo. A escuridão da noite é iluminada por uma presença que não se explica, mas que conforta. E ali no silêncio começa uma conversa que não tem hora para acabar. Uma conversa entre um coração humano e um Deus eterno. Onde não há julgamento, só amor. Onde não há vergonha, só graça. Onde não há solidão, só companhia. Deus não se ausenta quando a noite chega. Pelo contrário, é nela que Ele se faz ainda mais presente. Porque há algo de profundamente sagrado nesse instante em que decidimos entregar tudo. Alegrias, frustrações, dúvidas, esperanças. Nas mãos daquele que tudo vê, tudo compreende, tudo transforma. E ao fazer isso, descobrimos que não estamos sozinhos. Nunca estivemos. A oração noturna é o lembrete de que, mesmo em silêncio, Deus nos escuta. Que mesmo no escuro, Ele nos guia. Que mesmo frágeis, somos sustentados. Então, antes de dormir, feche os olhos, respire fundo. Permita-se esse momento de entrega. Você não precisa entender tudo, não precisa resolver tudo hoje. Apenas ore, apenas fale, apenas ouça e sinta. Ele está ali, no som do seu coração batendo, no silêncio que envolve o ambiente, na leveza que começa a surgir devagarinho. A oração é como uma ponte entre a sua alma e o céu. E nesse espaço sagrado, todas as coisas podem ser renovadas,
Porque quando você ora, algo dentro de você começa a ser restaurado. Nem sempre imediatamente, nem sempre da forma que você espera. Mas há uma paz que chega, suave como o toque de um pai em seu filho adormecido. Uma certeza silenciosa de que, apesar de tudo, você está sendo cuidado. A oração noturna não é apenas um fim de dia, é o início de um novo descanso, onde o fardo é partilhado e a alma encontra abrigo. Não importa quantas batalhas você enfrentou hoje, não importa o que disseram, o que doeu, o que ficou por fazer. Agora é hora de confiar, de repousar o coração naquele que nunca dorme, que vela por você em cada instante. E mesmo que as palavras falhem, o Espírito intercede, porque na presença de Deus até o silêncio se torna oração. E mesmo que as palavras falhem, o Espírito intercede, porque na presença de Deus até o silêncio se torna oração. E é nesse silêncio sagrado da noite que muitas vezes ouvimos aquilo que o barulho do dia impediu. A voz suave de Deus dentro de nós. Às vezes ela vem como uma lembrança que aquece, outras vezes como um pensamento inesperado que acalma, em outras, como uma lágrima que finalmente escapa, libertando o peso de dentro do peito. Deus fala de muitas formas, e à noite, quando tudo se acalma, Ele tem mais espaço para sussurrar ao nosso coração. A oração noturna é mais do que um costume, é um encontro, um lugar seguro onde você pode ser inteiro, com suas alegrias e falhas, com sua fé e também suas dúvidas. É o momento de tirar as máscaras que usamos ao longo do dia. Diante de Deus, não há necessidade de fingir força. Ele conhece as batalhas que você enfrentou em silêncio. Ele viu as vezes em que você sorriu para não preocupar ninguém. Ele esteve presente nas pequenas decisões, nas grandes dores, nas escolhas silenciosas. É à noite que muitas pessoas se sentem mais vulneráveis. Os pensamentos ganham volume, as inseguranças aparecem, o medo do futuro tenta se infiltrar. Mas é também à noite que podemos lembrar. Deus já está no amanhã. Nada o surpreende, nada o assusta. Ele está antes, durante e depois de tudo. E quando entregamos nosso coração a Ele em oração, estamos dizendo, confio, mesmo sem ver, mesmo sem entender. E essa confiança vai sendo construída dia após dia, no hábito da oração, na escolha diária de parar tudo por alguns minutos para conversar com o Criador. Não importa se você ora de joelhos, deitado, em voz alta ou apenas em pensamento. O que importa é o coração entregue. É a sinceridade com que você se coloca diante de Deus, porque Ele vê além das palavras. Ele conhece o íntimo do seu ser. E mesmo assim, ou justamente por isso, continua amando você com um amor que não muda, que não recua, que não desiste. A oração é um lugar de intimidade, e à noite, esse lugar se torna ainda mais especial. É quando você pode agradecer pelo que viveu, pedir perdão pelo que falhou, confiar o que ainda precisa acontecer. É quando você pode orar pelos outros, aqueles que ama, aqueles que te feriram, aqueles que nem conhecem, mas precisam. A oração noturna tem o poder de transformar não só o seu coração, mas o ambiente à sua volta. Um lar onde se ora é um lar onde Deus habita. E quando Deus habita, a paz. Não uma paz ausente de problemas, mas uma paz presente mesmo em meio aos problemas. Uma paz que guarda o coração e a mente. Uma paz que acalma a alma agitada, que oferece descanso ao corpo cansado, que dá esperança mesmo nas noites mais escuras. Porque quem ora não está sozinho. Quem ora caminha com Deus. E quem caminha com Deus encontra sentido até nos dias difíceis e esperança até nas noites mais longas. O mundo moderno nos acostumou ao imediatismo, ao excesso de informação, à correria. Mas Deus continua nos chamando para a pausa, para o silêncio, para a oração, especialmente à noite, quando tudo parece desacelerar. Ele nos convida a nos desligarmos um pouco de tudo, da ansiedade, do celular, das preocupações, para nos ligarmos nele. Porque às vezes é só quando paramos que conseguimos perceber o quanto precisamos de Deus e o quanto Ele já está aqui. Por isso, mesmo quando o sono demora, mesmo quando o coração está pesado, mesmo quando as palavras parecem não sair, ore, respire, feche os olhos e apenas diga,
Deus, estou aqui. E você verá, Ele também está, sempre esteve e nunca deixará de estar. A oração noturna é um lugar de cura, é um tempo de reconexão, é um presente diário, muitas vezes ignorado. Mas quando aceitamos esse presente, descobrimos um Deus que nos espera, que nos escuta com paciência, que nos ama com profundidade, que nos guia com sabedoria e, acima de tudo, que deseja nos dar descanso verdadeiro. Um descanso que vai além do físico, é o descanso da alma. Quantas vezes você foi dormir cansado, não só do corpo, mas da vida? Quantas vezes deitou-se sentindo o peso do mundo nos ombros? E quantas vezes deixou esse peso ali, sem entregá-lo a Deus? A oração é justamente esse gesto, tirar os fardos do peito e depositá-los nas mãos de quem pode carregá-los por você. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. E essa promessa continua válida todas as noites. A cada pôr do sol, uma nova chance de confiar. A cada silêncio noturno, uma nova oportunidade de ouvir. A cada oração feita com sinceridade, uma nova porção de graça e amor é derramada. Porque Deus não se cansa de ouvir você. Ele nunca está ocupado demais, nunca te ignora, nunca te rejeita. Ele se alegra quando você se aproxima. Ele estende os braços mesmo quando você só consegue dar um passo. E quando você cai, Ele te levanta. Quando você chora, Ele recolhe cada lágrima. Quando você ora, Ele responde. Às vezes com palavras, às vezes com paz, às vezes com direção. Mas Ele sempre responde. E é nesse diálogo íntimo e constante que a fé cresce, que a alma se fortalece, que o coração se alinha ao céu. E mesmo que os dias continuem desafiadores, você passará por eles com outro espírito, porque terá aprendido a descansar todas as noites nos braços do Pai, nos braços do Pai. Porque é ali, nesse lugar invisível aos olhos e tão real à alma, que somos verdadeiramente renovados. Há um tipo de força que não vem do esforço, mas do descanso. Uma força que brota da entrega, da confiança, da rendição silenciosa, de quem, ao final do dia, escolhe parar e dizer: Senhor, cuida de mim. E Ele cuida, sempre cuida. A cada noite, você pode recomeçar. A oração antes de dormir é como um reinício espiritual. Você não precisa esperar o nascer do sol para começar de novo. Você pode fazer isso agora, com o coração aberto diante de Deus. Ele não se impressiona com palavras bonitas, mas se comove com corações sinceros. Mesmo os dias mais duros podem terminar com leveza, quando são encerrados em oração. É como encerrar um capítulo cansativo e confiar que o próximo será guiado por uma mão mais sábia que a sua. Muitas vezes, na oração noturna, não vemos respostas imediatas. Mas isso não significa que Deus não está agindo. Ele trabalha no invisível. Ele age enquanto você dorme. Ele alinha caminhos, prepara corações, abre portas que você ainda nem sabe que precisa atravessar. E é nesse espaço de fé que a oração cresce. Não como um ritual vazio, mas como um relacionamento vivo que se constrói dia após dia, noite após noite. Enquanto o mundo gira lá fora, cheio de urgência, dentro do seu quarto há um santuário invisível sendo construído. Um altar feito de palavras sussurradas, lágrimas honestas, gratidão silenciosa. E cada vez que você escolhe orar, mesmo cansado, mesmo distraído, mesmo desanimado, esse altar cresce. Não é algo que os outros veem, mas Deus vê, e Ele honra cada momento em que você se volta a Ele. Porque no fim, orar à noite não é apenas sobre dormir melhor. É sobre viver melhor. Uma alma que descansa em Deus acorda mais leve, mais firme, mais serena. As pressões continuam, os desafios voltam, mas o coração está ancorado, está firmado em um lugar seguro. E esse lugar é a presença de Deus. Quantas vezes você tentou resolver tudo com as próprias mãos? Quantas noites acordado, remoendo o que não conseguiu controlar? Quantas preocupações roubando o sono, minando a paz? Mas há um caminho diferente, um jeito mais leve, um modo mais sábio. Dobrar os joelhos, inclinar o coração, fechar os olhos e confiar. Entregar tudo ao Pai que sabe,
que vê, que cuida. A oração noturna é também um ato de humildade, um reconhecimento de que você não é Deus, de que você tem limites, de que não precisa carregar tudo sozinho. Ela é o oposto do orgulho e da autossuficiência. Ela diz: eu não sei tudo, mas confio em quem sabe. Eu não posso tudo, mas descanso em quem pode. Essa entrega diária transforma a alma, traz cura, discernimento, leveza. Não de forma mágica, mas de forma constante e real. E com o tempo, a oração se torna não apenas uma necessidade, mas um prazer. Você começa a desejar esse momento, a ansiá-lo. Não por obrigação, mas por relacionamento. Você entende que Deus não é uma figura distante esperando que você diga as palavras certas, mas um pai presente, interessado nos detalhes da sua vida, pronto para ouvir até os seus silêncios. Sim, há noites em que você não terá forças, e tudo bem. Há noites em que o sono virá antes da oração terminar. Deus entende, Ele conhece sua fraqueza, e mesmo assim está ali, fiel, amoroso, paciente, porque Ele é Pai. E pais amorosos não se afastam quando seus filhos estão cansados. Eles se aproximam ainda mais. Então, mesmo nas noites escuras, mesmo quando a alma parece pesada demais, escolha orar, escolha confiar, escolha falar com Deus como quem fala com um amigo íntimo, com alguém que não vai julgar, não vai virar as costas, não vai te deixar. Porque Ele não vai. Ele prometeu estar com você todos os dias. E isso inclui todas as noites também. A oração noturna é o abraço de Deus que você não vê, mas sente. É o sussurro do céu no meio do silêncio da sua mente. É o gesto mais simples e, ao mesmo tempo, o mais poderoso para encerrar um dia. É um laço de amor que une sua fragilidade à força dele, sua confusão à sabedoria divina, sua dor ao consolo do Espírito Santo. Você não precisa entender tudo o que está vivendo agora. Você só precisa descansar. E descansar é, antes de tudo, confiar. Feche os olhos com a certeza de que Deus está no controle, que Ele vela o seu sono, que Ele cuida de tudo o que você ainda não conseguiu resolver, que Ele ama você, não pelo que você faz, mas por quem você é. Então, neste exato momento, onde quer que você esteja, respire fundo. Silencie um pouco o mundo de fora para ouvir o que está acontecendo dentro. Deus está aí, perto, esperando por esse momento de intimidade com você, esperando para te ouvir, esperando para te envolver com sua paz. A mesma paz que acalmou o mar, que curou corações, que restaurou vidas. E essa paz, sim, ela, pode visitar sua noite hoje. Basta uma oração, uma entrega, um simples e sincero: Senhor, estou aqui. Porque, na verdade, Deus não espera grandes discursos. Ele não exige explicações longas, nem teologias elaboradas. Ele quer proximidade. Ele deseja a sua presença mais do que suas palavras. Uma oração sincera, ainda que breve, pode tocar o coração de Deus de forma profunda. Um simples "cuida de mim, Pai", já é suficiente para abrir o céu sobre você. É assim que a oração noturna age, como um laço de confiança entre o seu coração e o coração dele. À medida que você vai tornando isso um hábito, sua mente começa a se acalmar mais rápido, seu espírito aprende a descansar e até o sono se torna mais profundo. Não porque a vida deixou de ter problemas, mas porque agora você sabe a quem entregá-los. Você aprende a viver sem precisar controlar tudo, porque sabe que aquele que guarda Israel não dorme nem cochila. À noite, enquanto os olhos se fecham, Deus continua atento. Ele observa você com carinho, como um pai vela o sono de um filho amado. Ele sabe de tudo o que você carrega, das pressões do dia, dos conflitos internos, das batalhas que ninguém vê. E mesmo assim, Ele se alegra quando você se permite ser frágil diante dele, porque é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É na entrega que ele trabalha. A oração antes de dormir não precisa ser longa, mas precisa ser verdadeira. Pode ser um agradecimento pelo dia, um clamor silencioso por socorro, um pedido de sabedoria ou até um desabafo que nunca foi feito a ninguém. Porque com Deus não há censura. Ele ouve tudo, e mais do que ouvir, Ele responde com amor. Às vezes, a resposta vem como paz.
outras vezes como direção, outras como silêncio. Mas até o silêncio de Deus é cheio de propósito. E quando você começa a perceber isso, tudo muda. Dormir deixa de ser apenas um ato físico e se transforma em um ato espiritual. Você não apenas fecha os olhos, você se entrega. Você não apenas encerra o dia, você consagra tudo que viveu. Você não apenas apaga as luzes, você acende uma conexão com o céu. Assim, a oração noturna não é o fim, é o começo. É o momento em que você sai do controle e permite que Deus assuma. É o momento em que, mesmo sem saber o que o amanhã trará, você confia em quem já está lá. E isso é suficiente, porque quem descansa em Deus não precisa temer o escuro, a dúvida ou o futuro. Talvez hoje você esteja precisando disso, de um recomeço, de um consolo, de uma presença que não te abandone. Então feche os olhos agora, sem pressa. Respire e ore, com suas palavras ou com seu silêncio. Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Mesmo quando tudo parece em silêncio, Ele está atento ao mais leve sussurro do seu coração. À noite, quando ninguém mais vê suas lágrimas, Ele recolhe cada uma. Quando você suspira cansado, Ele entende o que palavras não explicam. Ele não exige forças. Ele oferece. Não cobra perfeição. Estende graça. E cada vez que você termina o dia conversando com Ele, está plantando paz onde havia inquietação, esperança onde havia medo. Dormir se torna um ato de fé. Você fecha os olhos crendo que Ele continuará trabalhando. E sim, continuará. Porque Ele é fiel até quando você se sente fraco, constante até quando tudo em você oscila. Basta um gesto simples, um pensamento, um obrigado, um fica comigo. Deus está ali. Ele sempre está. Deus está ali. Ele sempre está. E é nesse reconhecimento que o coração encontra descanso verdadeiro. Saber que não está só. Saber que há um Deus que vela, guarda e ama incondicionalmente. Ao fim do dia, quando todas as vozes se calam e os pensamentos se dispersam, resta a certeza de que Ele permanece. Intocável, imutável, presente. A oração noturna, então, torna-se esse encontro sagrado. Um espaço onde você não precisa fingir, onde pode simplesmente ser e ser amado exatamente como é. Hoje, antes de dormir, experimente fechar os olhos não apenas para repousar o corpo, mas para entregar a alma. Fale com Deus, agradeça, peça, ou apenas fique em silêncio, permitindo que Ele te envolva com sua paz. Não importa como o dia foi, bom, difícil ou confuso. O que importa é que ao final dele, você pode descansar nos braços do Pai. E isso por si só já é um milagre. Boa noite. Que sua alma durma em paz, guardada pelo amor que nunca dorme.